E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no GGRC11, um dos fundos de logística mais comentados do mercado. Vamos pegar o último relatório gerencial e esmiuçar tudo para entender o que está por trás daqueles 10 centavos por cota que pingaram na conta em setembro. Será que é só isso ou tem mais coisa aí? A gente vai investigar o portfólio, a saúde financeira e qual é a estratégia da gestão. Bora lá? Bom, e para deixar tudo bem claro desde o começo, a nossa conversa aqui é toda baseada no relatório oficial do fundo, tá? A gente está olhando para os dados que fecharam em setembro de 2025. Esse relatório foi publicado agora em outubro, ou seja, é a informação mais quentinha que a gente tem para entender o momento atual do GGRC11. E vamos começar pelo que todo mundo quer saber, né? O dividendo. Quanto caiu na conta? Em setembro, o GGRC11 pagou 10 centavos por cota. É um valor que vem se montando estável, o que já é um bom sinal, e vai ser o nosso ponto de partida para toda a análise que a gente vai fazer. Tá, mas o que esses 10 centavos significam na prática? Isso dá um dividend yield de 0,99% no mês. Para colocar em perspectiva, isso posiciona o GGRC11 como um dos fundos com melhor retorno no segmento de logística nesse período. Ou seja, ele está pagando bem, superando muitos de seus concorrentes diretos. E o mercado? Como é que ele está enxergando o fundo? O indicador preço sobre valor patrimonial, o famoso P sobre VP, fechou o mês em 0,91. O que isso quer dizer? Na prática, significa que as cotas estavam sendo negociadas com um desconto de 9% em relação ao valor contábil dos seus ativos. Em outras palavras, era como comprar uma nota de R$ 1 por 91 centavos. A própria gestão do fundo destaca isso no relatório, sinalizando que pode ser uma oportunidade interessante. Certo, já entendemos os números principais, mas de onde exatamente vem o dinheiro que gera esses dividendos? Para responder isso, a gente precisa fazer um verdadeiro raio-x do portfólio. Vamos olhar para os imóveis, para os galpões, que são o coração do fundo. A tese de investimento do GGRC11 é muito bem definida. O foco é em imóveis comerciais de grande porte, principalmente galpões logísticos e industriais. Mas o pulo do gato aqui está no tipo de contrato, os contratos atípicos. Basicamente, são dois modelos principais. O Build-to-Suit, que é quando o fundo constrói um galpão sob medida para um inquilino específico, e o Sale and Leaseback, quando uma empresa vende seu próprio imóvel para o fundo e o aluga de volta. O que esses dois modelos têm em comum? Contratos super longos, de 10, 15, 20 anos, o que garante uma receita muito mais estável e previsível. E onde esses imóveis estão localizados? A distribuição geográfica não é aleatória, é bem estratégica. Dá uma olhada no gráfico. 61% de toda a receita do fundo vem da região Sudeste. É o centro nevrálgico da economia brasileira, com São Paulo e Minas Gerais na liderança. Logo depois, vem a região Sul, com quase 20%, onde o Paraná se destaca. Fica claro que a aposta do fundo é estar presente nos principais eixos logísticos e econômicos do país. Agora, quem são os inquilinos? Quem é que paga o aluguel todo mês? Olha só o peso desses nomes: Ambev, Americanas e Eithra. São gigantes em seus setores. Juntos, eles representam mais de 1/3 de toda a receita do fundo. Claro, uma concentração assim é um ponto para a gente ficar de olho. Mas ter inquilinos dessa qualidade, que o mercado chama de blue chips, dá uma segurança e uma robustez muito grande para o fluxo de caixa. Antes da gente falar do número da vacância, vamos alinhar rapidinho dois conceitos. Vacância física é bem simples, é a porcentagem da área total do portfólio em metros quadrados que está desocupada. Já a vacância financeira é um pouco diferente. Ela mede o impacto que essa área vaga tem na receita, ou seja, quanto dinheiro o fundo está deixando de ganhar por causa desses espaços vazios. É fundamental entender essa diferença. Ok, com isso em mente, vamos ao número do GGRC11. A vacância física do fundo em setembro estava em 4,92%. Pessoal, no setor de galpões logísticos, qualquer coisa abaixo de 10% já é considerado muito saudável. Então, esse número de menos de 5% é excelente. Mostra que os imóveis do fundo são de alta qualidade e têm uma demanda muito forte no mercado. Se tem uma coisa que o investidor do GGRC11 pode ter é tranquilidade. E esse gráfico aqui explica o porquê. Olha isso. Quase metade da receita, 49%, vem de contratos que só vão vencer depois de 2030. É muito tempo. Se a gente somar isso ao fato de que 89% dos contratos são reajustados pela inflação, pelo IPCA, a gente tem um cenário de enorme previsibilidade e segurança no fluxo de caixa para os próximos anos.
Beleza, a gente já viu que o portfólio é forte. Mas e as finanças do fundo? As contas estão fechando no azul? Agora a gente vai mergulhar no balanço do GGRC11 para analisar as receitas, as despesas e, claro, um ponto que sempre gera dúvida: o endividamento. Esse gráfico aqui revela algo bem interessante sobre a gestão de caixa do fundo. Presta atenção. Em setembro, o resultado de caixa foi de 13,3 milhões de reais. No entanto, o valor distribuído aos cotistas foi maior, de 15,2 milhões. Ué, como isso é possível? Simples. A gestão usou 1,9 milhão de reais que estavam guardados de resultados acumulados de meses anteriores. Isso é uma estratégia bem comum e inteligente para manter o dividendo estável, mesmo em meses com alguma despesa extra, dando mais previsibilidade para o investidor. Olhando para o lado das dívidas, a maior parte do bolo vem dos CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários. São basicamente títulos de dívida que usam os próprios aluguéis como garantia. Além disso, tem uns 49 milhões em obrigações relacionadas à compra de novos imóveis. O ponto-chave aqui, a jogada de mestre da gestão, é que a maior parte dessa dívida é corrigida pelo IPCA, que é o mesmo índice que corrige a maioria dos contratos de aluguel. Isso cria uma proteção natural. Se a inflação sobe, a receita sobe e a dívida sobe junto, o que anula boa parte do risco. E como todo investimento tem seus riscos, é bom ver que a gestão é transparente sobre eles. O relatório destaca essa sigla aí, PDD, que significa Provisão para Devedores Duvidosos. É um valor de 4,2 milhões de reais ligado a um inquilino Covolan. O que isso quer dizer? Que por uma questão de prudência, o fundo já está tratando essa receita como uma perda provável enquanto a situação é negociada. É um ponto de atenção sem dúvida, mas também um sinal de boa governança e transparência com o mercado. Então, no fim das contas, o GGRC11 está muito alavancado? A relação entre as dívidas e o patrimônio líquido é de 17,4%. É um nível bem administrável, inclusive abaixo da média de muitos outros fundos do setor. Mas tem um dado ainda mais importante. O fundo tem 139 milhões de reais em caixa e aplicações financeiras. Esse dinheiro todo cobre mais de 40% de toda a dívida. Isso mostra uma posição de liquidez extremamente confortável, tanto para pagar as contas do dia a dia, quanto para continuar investindo. Um fundo imobiliário não é uma foto estática, né? Ele é um filme, sempre em movimento. Então vamos dar uma olhada no que a gestão andou fazendo nos últimos tempos e o que essas movimentações nos contam sobre o futuro do GGRC11. E o mês de setembro foi bem movimentado, viu? A gestão não ficou parada. Primeiro, anunciou a compra de um novo imóvel, o Greenhouse, lá em Dayatuba por 43 milhões. Depois, concluiu a aquisição de ativos super importantes que eram de outro fundo, o BLMG11, incluindo um terreno estratégico em Cabreúva. E para fechar, as obras de expansão do Centro de Distribuição Santa Cruz continuam a todo vapor, já com 55% de conclusão. Fica claro que a gestão está em modo de crescimento e otimização do portfólio. E qual é a lógica por trás de todas essas compras e obras? Essa frase do próprio gestor, tirada do relatório, resume tudo perfeitamente. O objetivo é claro: aumentar a participação em ativos de logística de alta qualidade, os chamados logísticos puros, para consolidar o GGRC11 como um dos gigantes do setor no Brasil. As movimentações recentes mostram que eles estão seguindo esse plano à risca. Ufa! Depois de passar por todos esses detalhes do portfólio, das finanças e da estratégia, chegou o momento de juntar todas as peças. Vamos fazer um balanço final, resumindo os pontos mais fortes do fundo e também aquelas áreas que merecem uma atenção especial de quem investe ou pensa em investir. Bom, resumindo a ópera, do lado positivo, o que a gente tem? Um portfólio de altíssima qualidade, com contratos super longos que dão previsibilidade. Temos uma gestão que está trabalhando ativamente para fazer o fundo crescer e, claro, um dividend yield que está bem atrativo. Já nos pontos de atenção, o que a gente precisa ficar de olho? A alavancagem via CRIs, que apesar de controlada, sempre exige monitoramento, a inadimplência específica do caso Covolan e a concentração da receita nos grandes inquilinos. O segredo do bom investimento é sempre pesar esses dois lados da balança. E para fechar, fica aqui uma reflexão final. A gente viu uma gestão super ativa, comprando ativos, expandindo outros, com um portfólio de qualidade e contratos longos. E, ao mesmo tempo, a cota está sendo negociada com um desconto de 9% em relação ao seu valor patrimonial. A pergunta que fica no ar é: será que isso é uma janela de oportunidade que o mercado ainda não precificou direito? A resposta final, claro, cada um tira a sua. Mas uma coisa é certa, o GGRC11 é, sem dúvida, um fundo para se ter no radar.